A guerra de informação da Rússia contra o Ocidente atingiu um novo nível. O Kremlin não depende mais apenas da torre de televisão Ostankino. Desde 2022, a União Europeia proibiu a transmissão de uma série de recursos propagandísticos russos em território europeu. No entanto, Moscou aprendeu a camuflar suas fontes oficiais. Construindo toda uma rede de empresas de mídia fictícias e canais em redes sociais, ela contamina o espaço informacional ocidental com suas narrativas. O Kremlin controla inúmeros meios de comunicação paralelos. Além disso, com a ajuda da inteligência artificial, replica ativamente fake news em nível internacional. Hoje, a agressão informacional do regime de Putin se tornou uma das principais ferramentas na guerra contra a Ucrânia e o Ocidente. Como a Rússia consegue contornar as restrições no espaço informacional da União Europeia? Do que a propaganda do Kremlin é capaz? E a inteligência artificial está sujeita à sua influência? As funções da inteligência artificial se tornaram acessíveis a milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, a sociedade recebe um volume ilimitado de informações. Essa mesma realidade é amplamente aproveitada pela máquina de propaganda russa. Por meio de diversos sites, ela espalha fake news na internet, tentando enganar os chatbots mais populares: ChatGPT, Gemini e Grok. Então existem várias maneiras de fazer isso. Talvez você se lembre da história do Copy Copy, de John Mark Dougan, um americano que mora em Moscou e possui um império de notícias criado por inteligência artificial. Antes, a Rússia precisava escrever artigos manualmente, contratando jovens que falavam inglês para criar notícias falsas. Agora, é possível gerar artigos de notícias em inglês ideologicamente, idiomaticamente e gramaticalmente corretos, direcionados a um público específico, usando modelos de inteligência artificial, e depois publicar esses artigos na internet. Essa é uma das formas de usar inteligência artificial. Também vimos operações de influência usando inteligência artificial, em que chatbots determinavam não só o que publicar, mas também quando publicar. As ações eram totalmente automatizadas pela IA, o que reduzia custos, mas potencialmente aumentava o impacto dessas mensagens. Por fim, minha organização, o projeto americano Sunlight, identificou uma operação de influência por meio da rede Pravda, administrada por uma pessoa que aparentemente vive na Crimeia, temporariamente ocupada pela Rússia. Essa pessoa gerencia uma rede de agregação de conteúdo, que é traduzido para muitos idiomas e direcionado a mais de 100 pontos geográficos ao redor do mundo. Essa rede contamina chatbots. Grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, utilizam a qualquer momento volumes de dados que não são licenciados nem protegidos por direitos autorais. Se alguém perguntar, por exemplo, se Sumi foi atacada hoje pelos russos, a rede neural apresentará artigos da Pravda, a conhecida propaganda russa. Chamamos esse fenômeno de LLM Grooming, manipulação de grandes modelos de linguagem. É um uso muito mais inteligente da tecnologia, que permite que campanhas de desinformação sejam mais direcionadas, ressonantes e abrangentes, criando operações de influência até fora da Rússia. LLM Grooming é um novo método de guerra informacional, direcionado à disseminação da propaganda russa em modelos de linguagem de inteligência artificial. A tática envolve a criação de uma vasta rede de sites, uma estrutura descentralizada de recursos midiáticos, canais no Telegram, contas na Rede X e no Facebook, que se disfarçam como plataformas analíticas independentes. São dezenas de meios de comunicação automatizados que cobrem países da Europa, África e Oriente Médio. Eles geram cerca de 350 mil artigos por mês em 50 idiomas. A Rússia despeja uma enorme quantidade de fake news, criando um ambiente informacional onde os modelos de linguagem de IA aprendem. E se essas fontes estão massivamente contaminadas com desinformação, os chatbots passam a reproduzi-la para audiências de milhões de pessoas. Os centros de TI dessas operações geralmente estão localizados na Rússia ou em territórios da Ucrânia temporariamente ocupados. Infelizmente, o LLM Grooming realmente depende das plataformas de inteligência artificial que devem extrair dados de seus modelos. Por isso, minha colega Sofia Freud e eu afirmamos que as empresas que criam grandes modelos de linguagem precisam ter muito cuidado com o que entra em seus dados de treinamento. E, infelizmente, como descobrimos em uma conversa com o especialista em redes neurais Gary Marcus, é muito mais difícil remover esses dados do sistema. Ao usar chatbots, as pessoas devem ter o mesmo cuidado que têm ao usar o Google ou a Wikipedia. Sempre verificar a veracidade e a confiabilidade das fontes antes de aceitar a informação como verdadeira. Esse sistema é controlado inteiramente pelo Kremlin.
E as principais narrativas, as principais operações especiais, são conduzidas com o conhecimento do Kremlin. E, muito frequentemente, são realizadas utilizando recursos do Ministério da Defesa, da mídia ou de centros especiais, onde trabalham pessoas contratadas. Ou seja, entendemos que esse sistema tem recursos e expertise. Lembramos quando foi revelada a informação sobre as chamadas fábricas de trolls, que operavam em São Petersburgo, onde contratavam pessoas para escrever comentários, participar de discussões e publicar postagens. Isso faz parte dessa grande máquina. Outras investigações realizadas por nossos colegas indicaram que no comando desse sistema está Sergei Kirienko, que é esse polvo com muitos tentáculos. Ele literalmente aprova as narrativas, analisa como ocorreu uma ou outra operação especial, o quão bem-sucedida foi, se é necessário continuar ou talvez mudar algumas abordagens. Como se sabe, a guerra informacional não é controlada apenas pelos propagandistas da TV estatal russa, mas também por uma série de órgãos militares e de serviços secretos da Federação Russa. O chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andriy Kovalenko, falou sobre as estruturas que utilizam a inteligência artificial para conduzir operações contra a Ucrânia e o Ocidente no espaço informacional. Trata-se de divisões ligadas ao Serviço Federal de Segurança e ao Departamento Central de Inteligência da Rússia, assim como do Centro de Operações Psicológicas e Informacionais do Distrito Militar Ocidental da Rússia, em São Petersburgo, onde são desenvolvidas campanhas para criar ruído visual. Isso inclui a geração de imagens supostamente feitas nos locais dos acontecimentos, documentos falsos e publicações em redes sociais em ucraniano e polonês. Além disso, são conhecidos os principais executores e coordenadores dessas operações. Entre eles estão o Departamento de Política Interna, sob a liderança de Sergei Kirienko, e empresas do complexo militar industrial, como Rostec, Kribrum e Galactica. Elas, por sua vez, criam sistemas de monitoramento e gerenciamento de campanhas de desinformação. Como regra, quando as autoridades russas realizam alguma operação em terra, elas tentam preparar a opinião pública antes. Vimos como, em 2014, a propaganda russa primeiro preparou a operação na Crimeia e depois a operação no Donbass. O principal instrumento de influência sobre o nosso país foram os meios de comunicação russos, os canais de TV russos, a televisão russa. Lembremos que, no início de 2014, a televisão russa era totalmente acessível à população ucraniana. As pessoas assistiam a talk shows, programas de entretenimento e, naturalmente, nesses canais, viam as notícias produzidas pela Rússia. Vimos como, um ano antes do início da invasão em larga escala, a propaganda russa começou a preparar a opinião pública para a inevitabilidade da guerra contra a Ucrânia. Aos poucos, foi se afastando da retórica de povos irmãos. Nos talk shows, começaram a discutir abertamente, e inclusive políticos russos, a necessidade de ataques com mísseis, ataques à administração do presidente ucraniano e a outros objetivos e infraestruturas. Até 2021, apenas 1 ou 2 políticos russos, como Zhirinovsky, podiam se dar ao luxo de falar essas coisas. Nenhum outro político russo ousava. Mas durante um ano inteiro, vimos esse fluxo de ódio despejado pelos canais de TV russos. E as pessoas foram literalmente preparadas para acreditar que a guerra era necessária. E a guerra aconteceu. Agora, vemos que os principais meios de propagação dessas narrativas são as redes sociais e os mensageiros. Ou seja, desapareceu o intermediário, o jornalista. Só tem agora quem produz desinformação e propaganda em escala industrial, e as pessoas que consomem isso diariamente, lendo canais no Telegram, cujos autores e financiadores são desconhecidos, canais anônimos no Telegram. Por isso, mudou a forma como as pessoas recebem informações. Estamos observando uma mudança interessante na tática de guerra informacional e desinformação da Rússia, desde que o Kremlin começou a utilizá-la no período pós-soviético moderno. Se voltarmos a 2013 e 2014, no início da guerra contra a Ucrânia, a Rússia recorria com mais frequência a táticas de força bruta. Não havia a preocupação de agir de forma discreta. Havia muitos trolls em fóruns da internet, sites de notícias e redes sociais.
Depois, quando a desinformação se tornou um fenômeno amplamente conhecido, tanto na Ucrânia quanto após 2016 aqui nos Estados Unidos e de forma mais ampla no Ocidente, vimos mudanças na tática russa, tornando-a mais difícil de identificar. Atualmente, tudo se tornou um pouco mais complexo. A Rússia passou a usar grupos no Facebook e no Telegram voltados para comunidades locais. Esses grupos ofereciam uma entrada fácil para o público e permitiam conquistar sua confiança. Com o tempo, a tática se transformou e se espalhou pelo mundo, em grande parte por causa das mudanças nas políticas das redes sociais, especialmente após a chegada de Donald Trump ao poder e o enfraquecimento dos mecanismos de controle de confiança, segurança e moderação de conteúdo que antes protegiam o discurso democrático. Vemos agora a Rússia voltando a utilizar algumas daquelas táticas de força bruta usadas em 2013 e 2014. Redes de bots, contas de trolls e perfis falsos bastante óbvios. Os mesmos que, até poucos anos atrás, seriam imediatamente removidos pelas plataformas de redes sociais. Agora, esses métodos estão ganhando força novamente e estamos vendo novos picos e quedas nas atividades da Rússia. Os deepfakes criados por inteligência artificial muitas vezes são impossíveis de distinguir da realidade. Pessoas que não existem nas redes sociais, seus perfis, fotos e vídeos pessoais são gerados automaticamente e depois passam a ocupar as redes. A automatização dos processos permite que os serviços secretos russos analisem tendências sociais em tempo real, identifiquem temas sensíveis e imponham de forma agressiva as mensagens que desejam. Um dos principais objetivos hoje é enfraquecer o apoio à Ucrânia. Uma enorme quantidade de materiais gerados, repetindo a pauta do Kremlin sobre a guerra, acusa os países ocidentais de provocarem o conflito e mina a unidade das sociedades europeia e ucraniana. As fake news mais populares geralmente têm como alvo os líderes dos países. Por exemplo, o presidente da Ucrânia é acusado, supostamente, de realizar compras de milhões, entre elas o carro de desfile de Hitler. A propaganda russa, quando atua, naturalmente trabalha com diferentes segmentos de audiência. Para o público interno, em primeiro lugar, ela busca formar apoio a Putin e à guerra. A infalibilidade de Putin, sua santidade. Nos canais de TV russos, Putin é praticamente uma divindade que não pode errar, com uma autoridade indiscutível. E tudo de positivo que acontece no país é apresentado como mérito de Putin. Em relação aos ucranianos, o que vemos agora é uma tentativa de desmotivá-los, transmitindo a ideia de que a resistência é inútil. Também buscam minar a confiança nas Forças Armadas de diversas formas, com ataques aos centros de recrutamento, ao comando militar, afirmando que operações estão sendo conduzidas de forma incompetente, que não há sucessos militares por culpa da liderança das Forças Armadas, que os comandantes são incompetentes e dão ordens criminosas. Tudo isso é disseminado por meio de canais no Telegram que se disfarçam como se fossem de unidades militares ucranianas ou de supostos militares ucranianos. Às vezes, essas narrativas são espalhadas por influenciadores ligados à guerra ou a temas militares. Naturalmente, os principais esforços russos agora estão focados em minimizar ou restringir qualquer tipo de ajuda à Ucrânia, principalmente a ajuda militar e financeira, para que a Ucrânia fique isolada e seja forçada a se render. Além disso, vemos as narrativas que a Rússia propaga na Europa, afirmando que seus recursos são infinitos, que pode continuar a guerra indefinidamente, que está disposta a lutar para sempre, independentemente de sanções, preços do petróleo ou da queda da economia. A mensagem é: Putin continuará gastando até o último centavo na guerra. E, portanto, vocês, ucranianos e europeus, não têm saída. Só resta se render. Na maioria das vezes, ouvimos repetidamente as mesmas narrativas, de que a Ucrânia seria corrupta, de que Zelensky seria corrupto e de que a guerra continua por causa da OTAN, e não porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Essas mensagens-chave agora são repetidas não apenas nos canais russos de desinformação, mas também entre americanos. Vemos que até mesmo membros do gabinete do próprio presidente Trump apoiam e divulgam essas teses, inclusive após a reunião no Salão Oval com o presidente Zelensky em fevereiro. Isso representa de fato uma virada séria. Antes, essas narrativas não tinham tanto apoio, especialmente após a invasão em larga escala da Ucrânia. O amplo apoio do Ocidente à Ucrânia se manteve por cerca de 18 meses, antes que a propaganda e a desinformação russas começassem a miná-lo.
E todas essas narrativas são sempre as mesmas. Eu acredito que, ao longo do tempo, a Rússia as testou e chegou à conclusão de que o público ocidental, inclinado ao isolacionismo e talvez sem compreender o papel crucial que a Ucrânia desempenha na segurança transatlântica, bem como nas redes alimentares e energéticas globais, não percebe a importância de uma paz justa, sustentável e estável nos termos da Ucrânia. É justamente por isso que essas narrativas continuam a existir. As operações informacionais dos russos na Ucrânia têm um caráter sistemático. A mídia, os mensageiros e as redes sociais estão cheios de bots e deepfakes. O principal objetivo é semear a desconfiança em relação à liderança do país e aos aliados. A mensagem é de que Putin está pronto para a paz, mas Zelensky e o Ocidente estariam forçando os ucranianos a lutar. A imagem da Ucrânia como um obstáculo para o estabelecimento da paz é promovida por Moscou por meio de influenciadores ocidentais pagos e pseudoespecialistas. Em setembro de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que pelo menos 6 influenciadores americanos estavam sendo financiados secretamente pelo Kremlin para fazer lobby pelos interesses da Rússia nos Estados Unidos. Na acusação, o departamento afirmou que, entre outubro de 2023 e agosto de 2024, uma empresa de mídia americana recebeu cerca de $10 milhões da empresa de mídia russa, Russia Today. Segundo diferentes fontes, trata-se da empresa Tenet Media, fundada em 2022 por um casal do Tennessee com posições conservadoras de extrema-direita. Sabemos que, na véspera das eleições de 2024, o governo russo pagou a youtubers americanos e a alguns canadenses para criarem conteúdo que fomentasse o ódio. Trata-se de uma operação chamada Tenet Media, que se revelou ser uma fachada para a Russia Today, a qual financiava esses influenciadores. Eles afirmaram que não sabiam de onde vinham os pagamentos, mas recebiam grandes quantias para produzir conteúdo hostil. Agora, esses influenciadores dizem que não apenas desconheciam com quem estavam trabalhando, como também mantinham independência editorial. No entanto, é evidente que o governo russo selecionava deliberadamente influenciadores que tinham maior probabilidade de não só criar conteúdo radical, mas também de promover narrativas pró-Rússia. Vimos isso repetidamente em suas plataformas. Não acredito que tenhamos descoberto todas as operações desse tipo. Há indícios de que a Rússia paga individualmente a influenciadores, veículos de mídia e agências de PR para divulgar sua propaganda. Sabemos que isso ocorreu na África. Também sabemos que recentemente tentativas semelhantes foram feitas na França. Portanto, acredito que isso está longe de ser tudo. O Kremlin investe bilhões de dólares no apoio a operações de guerra informacional. A inteligência artificial ampliou significativamente os limites da guerra informacional. Agora, a agressão acontece não apenas na mídia e nas redes sociais, mas também em seus algoritmos. Isso transforma a informação em uma arma de destruição em massa. Atualmente, a Rússia não precisa utilizar seu arsenal nuclear para alcançar objetivos geopolíticos. É muito mais eficaz espalhar o medo em massa de uma guerra nuclear. Acredito que uma das maiores forças da Rússia é o uso da ameaça de ataque nuclear como fator de dissuasão para reduzir o apoio à Ucrânia. Vimos isso no início da guerra, nos primeiros dias da invasão em larga escala em 2022. E estamos vendo essa retórica novamente após a chegada de Trump ao poder. Embora o próprio Trump não tenha mencionado explicitamente armas nucleares, durante a reunião no Salão Oval, ele disse a Zelensky: "Você está brincando com a Terceira Guerra Mundial, certo?" E ao que me parece, a ideia é justamente essa: falar sobre uma Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear entre potências nucleares, incluindo a Rússia. Mas a realidade é que, por mais que Putin e seu círculo, Zakharova, Peskov, repitam que a Rússia pode ser forçada a usar armas nucleares, não há nenhuma evidência concreta de que isso vai acontecer. Claro, ninguém quer pensar em um cenário assim, mas sabemos que Putin usa essa tática há muito tempo. Acredito que Putin precisa ser parado pela força e forçado a abandonar esse comportamento irresponsável. As pessoas não percebem que, se não respondermos à Rússia a partir de uma posição de força, na verdade estaremos mais próximos da Terceira Guerra Mundial. Apenas dizer não, isso não é permitido. Vocês não têm o direito de invadir um Estado soberano e tomar seu território, não é suficiente. Acho que esse é o maior equívoco que alimenta o pânico. Fechar os canais de TV russos não é censura. É uma restrição à capacidade da propaganda russa. Trata-se, na verdade, de uma questão de segurança. A Rússia sempre deu, e continuará dando, enorme atenção à propaganda. Por isso vemos hoje, e continuaremos a ver no futuro, como ela tenta influenciar as mentes das pessoas na Europa, políticos europeus, americanos e em qualquer lugar.
Onde houver interesses russos, onde ela enxergar a menor oportunidade de limitar a ajuda à Ucrânia, seja impedindo totalmente o envio de armas, ou restringindo ao máximo em tempo ou quantidade, a Rússia atacará esses pontos. Precisamos estar preparados para isso e trabalhar para enfrentar essa realidade. A guerra informacional é uma luta não apenas pela verdade, mas pela própria realidade, que o Kremlin tenta distorcer. Onde os tanques de ocupação russos ainda não conseguem passar, atacam exércitos de bots e milhões de fake news. A internet se tornou um campo de batalha e parte de um conflito global. Diante de nossos olhos acontece a luta pelo controle da inteligência artificial e, junto com ela, pelo controle da consciência humana, que se mostrou criticamente vulnerável diante do regime totalitário e suas manipulações. A verdade não é apenas uma palavra, é uma arma, e hoje é preciso protegê-la.